Audio Jungle. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora o vosso Espírito sobre a terra, que o vosso Espírito Santo habite os corações de todos os povos, para que sejam preservados da decadência, das calamidades e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, a Santíssima Virgem Maria, seja a nossa advogada. Assim seja. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Meus amados irmãos, estamos novamente aqui, junto com os nossos irmãos do Romanos 12, youtubers católicos que vêm fazer meditações sobre algum aspecto da igreja de maneira especial. Estamos agora aqui fazendo essas meditações acerca de Pentecostes. Serão pequenos vídeos, alguns vídeos sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E de maneira especial, vou falar hoje com vocês sobre um dom muito especial, mas desde já eu peço que você possa olhar aqui no link da playlist também, olhar a sequência dos vídeos dos outros irmãos que também vão postar nesse Pentecostes. Já está postado, você pode ver. De maneira especial falarei sobre o dom da fortaleza. E você, meu amado irmão, você sabe como age o dom da fortaleza em nós? Pois é, meus amados irmãos e irmãs, dos 7 dons do Espírito Santo tem um dom que eu falarei que é de maneira especial, que é de muita importância para todos nós. Claro, todos são importantes, mas muitas vezes nós temos esse dom do Espírito, porque todo batizado tem esse dom do Espírito e foi nos confirmado no Santo Crisma. Então muitas vezes nós temos esse dom que é de suma importância para a vida cristã e nós não utilizamos, não pedimos o auxílio do Espírito Santo e muitas vezes estamos nos achando sozinhos, achamos que não dando conta de nada e temos esse santo dom do Espírito Santo, que é o dom da fortaleza. O que seria o dom da fortaleza? O Papa Francisco, algum tempo atrás, ele, por ocasião também da solenidade de Pentecostes, ele fez algumas catequeses sobre os dons do Espírito Santo. E abordando o tema da fortaleza, do dom da fortaleza, ele vai nos falar aquela parábola do semeador, que o semeador sai para semear, então a semente, que é a palavra de Deus, encontra vários terrenos, e muitos não brotam. E ali o Papa diz que ali age o dom da fortaleza, que muitas vezes a semente da palavra de Deus é acolhida no nosso coração, mas no entanto essa semente ela não frutifica, ela nem nasce, ela encontra a aridez do nosso coração, a dureza do nosso coração e não gera frutos do nosso coração. E o Papa nos ensina que aqui age, o dom da fortaleza, vem em auxílio à nossa fraqueza para fazer gerar frutos. E nessa catequese o Papa ele vai falar de maneira especial assim, abre aspas: com o dom da fortaleza, em vez disso, o Espírito Santo liberta o terreno do nosso coração, liberta-o do topor, das incertezas e de todos os nossos medos, que possam impedi-lo, de modo que a palavra do Senhor seja colocada em prática, de modo autêntico e alegre. É uma verdadeira ajuda este dom da fortaleza. Dá-nos força, liberta-nos também de tantos impedimentos. Ou seja, meus irmãos,
Esse dom vem, de fato, fazer-nos sair da teoria e passarmos para a prática. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós escutamos o ensinamento de Deus, o próprio Deus com os outros dons vem e nos fala, nos faz ter um encontro com a verdade, mas muitas vezes no nosso dia a dia, para cumprir a palavra de Deus que vai dizer através de São Tiago, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. Nós já acolhemos, mas muitas vezes para colocar em prática, nós não temos essa força. E aí vem o Espírito Santo nos libertar do nosso comodismo, nos libertar da nossa aridez, que no caso não é nem aridez, é uma tibieza mesmo, uma frieza espiritual de não conseguir estar parado. Então vem o Espírito Santo com o dom da fortaleza, nos dá a graça de colocar em prática a palavra de Deus que nós acolhemos. Porque a vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos. Em Levítico 19:2 vai dizer, sede santo porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Então muitas vezes nós olhamos para a nossa fraqueza, olhamos para a nossa miséria e nós falamos, eu não dou conta de ser santo. Eu não dou conta, mas se é o Deus que está mandando eu ser santo, Ele não me pede uma coisa que eu não consiga. Então por isso mesmo que nós devemos compreender que a santidade para nós não é algo impossível, porque o santificador é o Espírito Santo, ele vem nos santificar com o dom da fortaleza. E se no Levítico 19:2 ele diz para sermos santos porque ele é santo, no próprio livro de Levíticos, no capítulo 22, no versículo 32, o Senhor vai dizer, eu sou o Senhor que vos santifica. Então aqui está o nosso alento. Muitas vezes nós temos um encontro com a palavra de Deus. A palavra de Deus vem para nós, é direcionada para nós. Nós ouvimos a palavra de Deus e não temos força para colocar em prática. Por quê? Porque nós queremos colocar em prática com as nossas próprias forças. Por exemplo, a fortaleza também é o nome de uma virtude. Então muitas vezes eu não estou com a virtude da fortaleza muito bem aprimorada. Então eu não consigo colocar as virtudes em práticas. Então o dom da fortaleza, porque a virtude é uma ação minha, da minha parte. Eu estou predisposto a fazer o bem, né? Já o dom da fortaleza é Deus que vem agir em meio à minha fraqueza para me dar a graça de fazer o bem. Então aqui está muitas vezes nós vemos o bem, temos na frente o nosso bem que nós queremos fazer. Muitas vezes nós não temos forças, então vem o Espírito Santo com o dom da fortaleza e vai nos dar essa graça de fazer. Deus fala, né? Sede santo porque eu sou santo, mas nós somos fracos, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que vem e nos santifica. Veja como é bom, porque a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo, então eu fico, meu Deus, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo, e eu não dou conta de ser santo, mas Deus está dizendo, eu sou o Senhor que vos santifica. Entende? Então use o dom da fortaleza, use este dom bendito. Por quê? Porque nós vivemos uma época em que se esquece do Espírito Santo. Nós vivemos uma época em que nos esquecemos que nós precisamos do auxílio do céu e não da terra. Nós nos esquecemos que a nossa arma é espiritual. Nós esquecemos que a nossa luta nessa terra não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as potestades infernais. O demônio ele veio para matar, roubar e destruir. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós temos que compreender isso, que o pecado, o demônio ele vem nos dar o pecado, nos tentar fazer cair no pecado, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos dar a fortaleza, resistirmos ao demônio e ele fugirá de nós. O Espírito Santo vem nos dar a graça de termos a fortaleza para não cairmos no pecado, para vivermos em santidade. Meu irmão, minha irmã, como nós conseguiremos ser santos sem o Espírito Santo, sem esse dom bendito da fortaleza? Muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo, eu não dou conta de viver a santidade, eu não dou conta de ser santo, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo, mas veja, quantos têm clamado, veni creator Spiritus? Quantos? Poucos. Então muitas vezes nós vemos as pessoas do mundo, as pessoas dentro da igreja, mas vivendo de uma forma mundana, vivendo sem conversão. E as pessoas muitas vezes falam, é impossível viver a castidade, é impossível viver a santidade, é impossível ter um namoro santo, é impossível não trair, é impossível isso, impossível aquilo. Veja, mas nós não conseguiremos viver a castidade com as nossas próprias pernas. É o dom da fortaleza que nos faz resistir às tentações. Mas Deus ele não age sem nós deixarmos. É preciso que nós chamemos o Espírito Santo, demos a graça de ouvir as inspirações do Espírito e ele nos dará essa força para resistir ao mal, essa força para fazer o bem, né? Porque o mundo hoje ele é obscuro nesse sentido. O mundo ele prega as facilidades, muitas vezes nós estamos presos. Isso como o Papa falou, né? O Espírito Santo com esse dom é uma verdadeira ajuda
né, esse dom da fortaleza, dá-nos força, liberta-nos também de tantos impedimentos. Quantos impedimentos, né? O Espírito Santo ele vem nos libertar desses impedimentos, dessa minha falta de força para evitar o pecado. Eu cito aqui a castidade, no namoro, né? Na vida. Quantas pessoas falam, eu não dou conta. É por isso que nós devemos clamar, vem Creator Espírito, porque é o Espírito Santo que vai dar conta em nós. Ele que é o hóspede da nossa alma, Ele que habita em nosso corpo, Ele que habita em nosso meio, Ele que falou pelos profetas, Ele falará em nós, Ele santificará em nós. Veja, nós vivemos num tempo, meus queridos irmãos, que o dom da fortaleza é de maneira necessária, porque nós estamos sob o maligno, nós estamos sob o jugo do maligno. Nós precisamos da força do Santo Espírito para continuarmos caminhando neste mundo, porque nós somos deste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Agora você imagina um mundo que está sob o maligno. Nós não temos força para conseguir vencer o maligno. Por nossa própria força, não. A nossa força é espiritual. Então nós precisamos deste dom que nos ajudará a sermos santos. Veja, essa força do Espírito Santo é que, vendo as pessoas podem ir para a balada, para as festas mundanas e chamando, e você resistir, diz não. Quem é que te faz dizer não? É a fortaleza do Espírito Santo. Fulana quer te levar para pecar contra a castidade e você diz não. Quem te faz dizer não? É o dom da fortaleza, o Espírito Santo. Veja, eu não estou aqui dizendo, uma sugestão, eu estou falando da força maligna da tentação já chegar perto. Veja, você entra numa rede social, do nada aparece uma foto de uma pessoa, uma foto indecente, alguma coisa do tipo. Você anda na rua, tem um outdoor, você anda na rua, pessoas com roupas imodestas, você anda, vizinhos e pessoas ouvem música alta, músicas impuras. E o que é que me faz não cair? O que é que vai te fazer não cair no pecado? O dom da fortaleza. Só o dom da fortaleza vai nos aguentar, porque para onde nós andarmos, para a direita, para a esquerda, reto ou para trás, está cheio de pecado, está cheio de convite ao pecado, e a carne é fraca. Só que o pecado ele não é vitamina. Por isso que em vez de nos entregar ao pecado, nós nos entregamos ao Espírito Santo, porque Ele é o Deus que nos santifica. Então aqui, exemplos do dom da fortaleza na nossa vida, que de maneira especial, na vida daqueles que a igreja nos apresenta como santos. Né? Aqueles que verdadeiramente deixaram o dom da fortaleza fluir e que é o exemplo para mim e exemplo para vocês. Veja, uma Santa Maria Gorete, uma jovem de 12 anos de idade que sendo tentada pelo primo dela, que queria abusá-la sexualmente dela, queria ter relação sexual com ela, ela dizia, não, é pecado, Deus não quer, é pecado. Aquela jovem tinha o dom da fortaleza de resistir ao pecado. Ela viveu com certeza o ensinamento que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Maria Gorete, ela resistiu até o sangue. Ela foi fiel, ela disse não porque é pecado. E de onde vinha aquela força dela, senão do Espírito Santo de Deus com o dom da fortaleza? Aquela jovem levou 14 facadas e morreu pelo nome de Jesus. Foi mártir da pureza, porque ela, diante do pecado, ela preferiu morrer do que cometer um pecado de que ofendia a Deus e ir para o inferno. Veja, quem dá essa força para os mártires morrerem, mas não praticarem o pecado, não negarem a Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus com o dom da fortaleza. Você vê um São Lourenço, meu Deus do céu, sendo martirizado, e seus algozes pegam ele, colocam ele vivo numa grelha, né, no nosso popular, numa churrasqueira, e começam a assar ele vivo. E aquele homem não murmura de maneira alguma, aquele homem era cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de fortaleza. Passou um tempo, São Lourenço olha e fala, ei, pode virar para o outro lado, porque esse lado já está assado. De onde vem esta força para ele não só aguentar o sofrimento por Jesus Cristo, mas ainda zombar dos seus algozes? É o dom da fortaleza. Meu Deus do céu, você vê, por exemplo, uma Santa Apolônia. Uma Santa Apolônia que, quando foi levada por seus algozes também numa fogueira, foi ser jogada na fogueira, aquela mulher se encheu tanto do Espírito Santo de Deus que se esquivou, se livrou dos soldados romanos e ela mesma se jogou. Aliás, eu não lembro se eram soldados romanos, mas creio que deve ser na perseguição romana. Ela mesma se livrou dos seus algozes, dos soldados que iriam lhe jogar na fogueira, e ela mesma se lançou na fogueira. De onde vem essa força? Do Espírito Santo de Deus com o dom da fortaleza.
Essa fortaleza não é humana. Nós não conseguiremos ser santos com força humana, de maneira humana. A força tem que ser o Espírito Santo de Deus. Que isso entre na tua cabeça, no teu coração. Nós só seremos santos com a força do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos santifica. É Ele que nos fará dizer não. E nós podemos ver algo que eu experimento, por exemplo, já experimentei, que é a ação do Espírito Santo. Veja, por exemplo, no mundo que nós vivemos, o que jaz do maligno. Eu lembro que, por exemplo, nas votações contra a ideologia de gênero, lá na Câmara dos Deputados, meu Deus do céu, que combate espiritual era aquilo. Que combate, mas o que nos fazia dar paciência, o que nos fazia resistir ao mal, era o dom da fortaleza. Eu lembro que tinha um amigo meu que estava lá, e militantes homossexuais ali, atrás dele, tentando, né, ele com gestos obscenos, né, e chegando perto dele, assim, por trás, e ele resistindo até o fim. Por quê? Porque se ele vira para trás, dá uma porrada, né, ele ia preso, ia passar na televisão que teve uma agressão homofóbica. Mas, veja, resistir ao mal e ele fugirá para longe de vós, vai dizer São Tiago nas Sagradas Escrituras. E quem fez aquele jovem, né, resistir? Porque as outras pessoas, outros amigos meus falaram, pô, aquele cara lá, se fosse eu já tinha dado murro, cara, aquele bicho estava fazendo daquele jeito. Mas quem faz resistir desse jeito é o Santo Espírito, né? Nós vimos lá, né, porque muitas vezes a gente vê na televisão, a gritaria, mas vocês não sabem a batalha espiritual que é aquilo ali, a guerra, as piadas, as tentações de forma de combate mesmo, de provocações, e você tem que aguentar aquilo. Por quê? Porque nós temos um bem maior que é o céu, e nós aguentamos aquilo, e claro, conseguimos ganhar aquela batalha em relação ao PNE. Mas eu falo isso porque para onde nós vamos, nós temos a oposição, e o que é que nos fará ser santos? O Espírito Santo de Deus. Eu falo isso, citei isso, por quê? Porque muitos que estão vendo esse vídeo, eu acredito, são jovens. E o que é que te fará, jovem, não negar Jesus Cristo? Não à faculdade, com professor ateu comunista, com amigo gaysista, feminista e infernista, e falando merda do teu lado, buzinando no teu ouvido. Ou você vai negar Jesus Cristo, ou você vai segui-lo até o martírio. E como é que você vai dizer, eu sou católico, apostólico, romano, mariano, creio em Deus, creio na igreja, numa faculdade que muitas vezes até nas faculdades católicas só tem ateus? Você conseguirá isso com o Espírito Santo, com o dom da fortaleza. Eu tenho um amigo que está fazendo filosofia na UNB, começou agora, e ele vai com terço. Por quê? Porque ele sabe que a arma dele é espiritual, ele reza o terço, está com terço, crucifixo, enfim, porque ele sabe que o que fará ele ser fiel não é as pernas dele, não é a cabeça dele, mas é a força do Espírito Santo. Por isso, já diz uma frase, né, dos antigos, agora eu não lembro se é de um santo, mas que vai dizer que diante da tentação, o cristão ou se torna Marte ou idólatra. E como é que nós não vamos nos tornar idólatras nessa sociedade hedonista, nessa sociedade que só quer o prazer, né? O poder, o querer, uma sociedade ateísta, uma sociedade comunista, uma sociedade cheia de pecado que nós vemos por aí? Uma sociedade que eu falo comunista, de um lado pelas pessoas que têm essa mentalidade da negação de Deus, oriunda da Rússia, como Nossa Senhora falou, né? Que os erros da Rússia iriam se espalhar. E uma sociedade materialista totalmente, né? Consumista totalmente, põe toda a esperança dela nos bens materiais. Nós estamos propícios a isso também. E como é que nós iremos resistir a isso? É o dom do Espírito Santo de Deus, a fortaleza que vem nos resistir, que vem nos fazer ser santo, verdadeiramente santo. Por isso eu cito também aqui, claro, citei santos, citei combates, embates que nós enfrentamos, mas o dom da fortaleza ele vem no nosso dia a dia. O que nos faz ser fiéis nas coisas pequenas é a fortaleza. Quando nós estamos impacientes, querendo, não aguentando uma pessoa falar, não aguentando uma situação, um pai de família, uma situação talvez de ter que lutar para alimentar a sua família, é o Espírito Santo de Deus com o dom da fortaleza que vem me fazer não desistir. Uma pessoa na dificuldade no casamento, querendo desistir, uma pessoa irritada, querendo abandonar tudo, querendo abandonar a vontade de Deus, o que eles têm que fazer? Vem me criar do Espírito, porque é o dom da fortaleza que vai dar a graça da felicidade, de não desistir, de prosseguir em frente. Veja, em tudo, eu fico imaginando um pai de família, uma mãe de família, que muitas vezes, em sua situação, tendo que alimentar o filho, e muitas vezes ela fica doente, mas mesmo assim ela encontra força, não sabe de onde para continuar trabalhando, porque se não for trabalhar, como vai alimentar os seus filhos?
Quem que faz isso é ela? Não, é o Espírito Santo de Deus, que dá a graça a essa pessoa de fazer a vontade de Deus, de criar os seus filhos. Deus não deixa faltar o pão de cada dia. Deus dá a graça de sempre de ser realizada a vontade dele. E mesmo nas famílias mais pobres, nas situações mais pobres, Deus inspira. E se há pessoas que passam fome, por exemplo, é porque nós não temos ouvido o apelo do Espírito Santo no nosso coração. Porque Deus age através de nós. Ele quer agir por meio de nós também, seus filhos. E Deus dá a graça, muitas vezes, da pobreza de alguém. Por quê? Porque Deus quer mostrar para o mundo a manifestação dos filhos de Deus. E muitas vezes aí é que está o problema. Nós, filhos de Deus, não deixamos o Espírito Santo agir, não damos testemunho dele no mundo. E por isso há quem sofre. Mas veja, o dom da fortaleza em tantos lugares. Pessoas sofrendo, pessoas doentes. Pessoas com sofrimentos terríveis, doenças terríveis. E você olha, a pessoa é paciente, a pessoa é resignada. A pessoa acolhe o sofrimento com amor. E muitas vezes oferece, como os santos ofereceram, pela conversão dos pecadores. De onde é que vem essa força para suportar tormentos e tormentos? É o Espírito Santo com o dom da fortaleza. Muitas vezes nós não aguentamos bater o dedinho na quina da mesa. Mas, com o Espírito Santo de Deus, com o dom da fortaleza, ele faz as pessoas suportarem grandes tormentos. Nós precisamos disso, se nós não aguentamos mais o sofrimento. Nós não precisamos pedir que o sofrimento acabe, nós precisamos usar o dom que o Espírito Santo nos dá, a fortaleza, de suportar tudo para a glória de Deus. E com isso eu quero encerrar essa pequena meditação sobre o dom da fortaleza, citando algo que o Papa Francisco ele fala no final da sua catequese sobre este dom maravilhoso para nós. O Papa Francisco ele vai dizer assim, abre aspas, não é preciso pensar que o dom da fortaleza seja necessário somente em algumas ocasiões ou em situações particulares. Este dom deve constituir um pano de fundo no nosso ser cristão, na ordinariedade da nossa vida cotidiana. Como disse, em todos os dias da vida cotidiana devemos ser fortes. Temos necessidade dessa fortaleza para levar adiante a nossa vida, a nossa família, a nossa fé. O apóstolo Paulo disse uma frase que nos fará bem ouvir. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando enfrentamos a vida ordinária, quando vêm as dificuldades, recordemos disso. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nos dá força, sempre, não nos deixa faltar. O Senhor não nos dá uma prova maior do que podemos tolerar. Ele está sempre conosco. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos amigos, às vezes podemos ser tentados a nos deixar levar pela preguiça, ou pior, pelo desânimo, sobretudo diante dos cansaços e das provações da vida. Nestes casos, não vamos desanimar. Invoquemos o Espírito Santo para que com o dom da fortaleza possa aliviar o nosso coração e comunicar nova força e entusiasmo na nossa vida e no nosso seguimento a Jesus. Fecha aspas. Veja que ensinamento belíssimo do Papa Francisco, nos recordando a própria palavra de São Paulo, que vai dizer em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, meu querido, minha querida, você que vive na tua luta pela castidade, na tua luta pela santidade, na tua luta para não responder aos pais, na tua luta para não negar Jesus na faculdade, na tua luta para ser santo, num mundo em que até mesmo dentro da igreja as pessoas, mesmo tendo posse a palavra de Deus, o catecismo da Igreja Católica, mesmo com a Igreja Católica que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, vai dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Mesmo com a verdade sendo anunciada, as pessoas teimam e dizem, não, isso não é mais pecado, isso não é pecado. Se você quer, como o Papa Francisco nos ensina, nadar contra a correnteza e dizer, sim, queremos ser santo, lembre dessa palavra de São Paulo que o Papa Francisco lembra, tudo posso naquele que me fortalece. Se nós clamarmos esse dom do Espírito Santo, clamarmos esse Espírito que nos traz esse dom, nós entenderemos e imitaremos Santo Atanásio. Santo Atanásio que disse, se o mundo é contra a verdade, Atanásio é contra o mundo. E de onde vem essa força dele? O Espírito Santo de Deus com o dom da fortaleza. Por isso, diante das tuas lutas, nunca diga como eu tenho visto as pessoas me dizerem, isso é impossível, eu não dou conta, você está surtando, você está louco.
né? Como a pessoa já disse mais ou menos isso, você está surtando com essas coisas que você está dizendo, mas diante da pregação do Evangelho, diante do que o Senhor nos pede do Evangelho, diante da vida, de ter que renunciar ao pecado, nunca diga isso é impossível, mas lembre-se que o dom da fortaleza te dá a graça de ser santo, porque Ele que te santifica. E lembre-se dessa frase de São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. É impossível ser santo? Não, não é impossível ser santo. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, venha o que vier, eu posso ser santo, porque é o Espírito Santo de Deus que me faz ser santo. Amém? Creia nisso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, a esposa do Espírito Santo. Veni Creator Espírito.